O que a gente mais tem é empresa que mente em comunicação. E mente sem perceber que tá mentindo. Quantas empresas vocês já entraram no site que não conseguiram entender o que a empresa faz? Por quê? Porque quem tá fazendo aquela comunicação é alguém que não é comunicador. Comunicação se faz por comunicadores. Por quê? Porque quando eu consigo explicar, quando eu consigo, de fato, traduzir de um jeito simples, que todo mundo entenda, eu ofereço cidadania. Quando eu ofereço cidadania, eu incluo as pessoas no debate. Então você fala assim, não dá pra discutir por causa dessa inflamação. Eu discordo. É mesmo? Eu não acho que não dá pra discutir. Eu acho que a gente tem que discutir. A gente tem que saber com quem a gente discute. Felipe Ciani é muito mais do que um jornalista. É uma das vozes mais influentes da comunicação no Brasil. Com cerca de 500 mil de seguidores, conquistou o público com sua linguagem empática, acessível e autêntica. Ganhou destaque nacional como repórter na Globo e na CNN, traduzindo temas complexos de forma humana e próxima. Hoje, além de apresentador da CNN, é também empreendedor e referência em comunicação com propósito, usando sua voz para inspirar, impactar e transformar a realidade. E é exatamente sobre isso que vamos conversar nesse episódio: o poder da comunicação como ferramenta de conexão e transformação. Galera, cá estamos em mais um Resenha Cast. Eu tô surpreso com o sucesso que tá tendo, com o número de visualizações que tá tendo. Afinal, é um projeto novo, mas é um projeto que já nasce grande, porque a gente só traz gente foda. Hoje eu tô trazendo um amigo querido, que eu tô com saudades. É só assim pra gente se ver, né, irmão? Nossa, cara, a gente tá muito negligente com a nossa amizade. Agenda complicada, mas eu tô muito feliz de trazer aqui, ó. Eu sou o Gabriel Kawali. Como vocês sabem, o meu negócio é a Resenha Company. O meu negócio é gerar valor através de conexões. Nós estamos aqui com o Felipe Cassola. Ele tem aquele Instagram conhecido além do CNPJ, super renomado no meio empreendedor. E hoje nosso convidado é meu parceiro, esse cara que é uma figura. O cara é sangue bom, o cara é gente boa. O cara é um empreendedor foda, o cara é uma figura de comunicação foda. Hoje nós vamos aprender pra caramba com ele. Felipe Ciani, obrigado por ter aceitado o convite do nosso podcast, irmão. Obrigado, Você sabe que a gente é pequenininho, mas a gente vai ficar grande. E eu posso dizer que eu cheguei antes de vocês terem 10 milhões de inscritos, porque depois fica fácil. Depois todo mundo quer ir, né? Mas, cara, você acha que vocês são pequenos ainda, né? O podcast é pequeno. Exatamente. Não, então, vocês acham que o podcast é pequeno, mas eu acho que o fato de ser grande ou não em comunicação não tem nada a ver com número, cara. Tem a ver com relevância e tem a ver com o que eu sempre falo nas minhas palestras, que é conversão, né? Então, a gente sempre entra num jogo em comunicação que, normalmente, quem não é comunicador sempre quer viralizar. Não, vamos fazer uma trend, vamos fazer uma zoeirinha aqui pra gente viralizar. Mas, pô, você quer viralizar pra quê? Né? A gente quer converter. É isso. Entenda a conversão como você quiser. Pode ser vender o seu produto, pode ser um engajamento pra você monetizar de outras maneiras, mas é conversão. E, cara, esse tipo de espaço, esse tipo de produto, com esse tipo de conteúdo com vocês, é o melhor espaço pra isso, cara. Então, vocês são grandes, acredite. Boa, irmão. Estamos muito felizes de ter você aqui. O Filipão é nosso co-host. Começa você, irmão. Comece fazendo as honras, comece fazendo uma pergunta pro nosso Felipe Ciani. Fechou. Filipão, é o seguinte, cara. Tantos jornalistas da mídia tradicional que ainda, por mais que a internet já engoliu tudo, ainda estão na mídia tradicional, estão tentando fazer uma transição, mas um pouco até desajeitada. Você percebe que tem uma galera que tá indo pra internet meio tiozona, sabe? Tiozona. E você fez essa transição de uma maneira bem precoce ao que a galera tá hoje, entendendo que a onda já até passou e estão tentando correr atrás. E, cara, lançou formatos de podcasts e tudo mais, que é o que, inclusive, a gente tá fazendo aqui também. Como que você acha que isso impactou na tua vida, na tua trajetória, na tua carreira, até no teu branding pessoal, a ponto de você começar a empreender, dar palestra pro Brasil inteiro e tudo mais? E qual dica você daria, não só para os jornalistas que estão atrasados, mas também empreendedores que estão fazendo um movimento muito parecido? Porque empreendedor muitas vezes foi aquele cara low profile, gerenciando a sua empresa, da sua sala, e tem percebido que hoje em dia os CEOs estão cada dia mais presentes na internet e tudo mais, e estão tentando fazer esse movimento, muitas vezes desajeitado igual. Sim. Né? Então você foi um cara que fez essa transição de maneira muito bacana. Assim. Como que você... Qual seria o motivo do sucesso? Eu sei que além de todo o trabalho e tudo mais, sim, mas quais dicas você daria para essas pessoas? Assim? Cara, tem muita coisa para dizer nesse sentido. Assim. Eu acho que a Cris Arcangeli, que é uma grande amiga, vocês conhecem muito bem também, ela foi no meu programa na CNN.
E ela me falou um negócio que me chamou muita atenção e que eu falei, putz, é exatamente isso. Se você descobre o que vai ser tendência daqui 5 anos, você fica milionário. E se você descobre o que vai ser tendência daqui 10, você fica bilionário. A hora que ela falou isso, eu falei, putz, essa é realmente uma chave muito importante pra gente empreender e fazer coisas legais. Então, eu acho que eu sempre tive... Eu tenho TDAH. Eu gosto de falar isso sempre, porque o TDAH, cara, ele é muito ruim, ele é muito difícil, ele complica muito a nossa vida, mas ele também te traz coisas muito boas. A mente do TDAH é uma mente muito inquieta, e isso faz com que a gente sempre fique tentando achar soluções para complexidades que as pessoas, muitas vezes, quando tem a mente mais tranquila, falam assim, Nem tá chegaram. tudo bem, deixa pra lá. Então, como eu tô sempre pensando em encontrar soluções criativas para desafios que eu tenho, eu sempre penso muito na frente. Então, acho que esse foi um segredo, foi um ponto muito importante para minha vida. Se eu não tivesse TDAH, talvez eu não teria feito esses movimentos tão rápido. Porque lá atrás, cara, eu comecei a ver Bom, falando do TDAH rapidinho, cara, eu tenho também. Eu percebo que uma característica das pessoas que têm o TDAH é não ligar muito pro medo, né, cara? A gente vai fazendo, a gente tem coragem. Você não tem medo? Eu sou uma pessoa muito executora. Então, eu também. Eu faço primeiro e depois eu me fodo. Você também é assim? Somos iguais. A gente quebra, e aí a gente aprende, assim a gente escolhe o sócio errado, e a gente aprende. Aprende na prática, exatamente. Né, cara? Eu acho que o segredo do TDAH é, primeiro, se você acredita muito no que você visualizou e que só você tá vendo, e que as pessoas do teu time não conseguem enxergar, porque elas são neurotípicas muitas vezes, né? Que é o que a gente fala das pessoas que têm esse cérebro com o nível de dopamina normal. Eu acho que vai dar medo, pelo menos pra mim dá medo, só que eu vou com medo mesmo, porque eu acredito muito no que eu tô fazendo. A dificuldade, os momentos em que eu mais me ferrei na minha vida foram momentos em que o meu time não conseguiu enxergar as mesmas coisas que eu tava enxergando, talvez. Ou não conseguiu se empolgar na mesma medida que eu. E eu acho que talvez esse erro tenha sido meu, provavelmente. De não ter ou conseguido explicar, ou não ter conseguido liderar da melhor maneira possível. Mas o TDAH ele tem esse ponto positivo entre muitos pontos negativos. Mas acho que a grande vantagem foi essa, foi conseguir olhar para frente e antecipar movimentos. O streaming já estava muito forte, né? A gente já tinha Netflix extremamente consolidado, várias outras plataformas aparecendo, um YouTube crescendo cada vez mais. A gente já tinha o Whindersson Nunes sendo quem é, a gente já tinha Cossielo, vários produtores de conteúdo gigantescos. O Instagram começando a monetizar, começando a aparecer as primeiras campanhas. Eu olhei e falei, cara, esse daqui é o mercado a partir de agora e não dá para fechar o olho para isso. E a Globo, apesar de ter sido um lugar incrível, onde eu fui repórter do Jornal Nacional, onde eu fiquei realmente conhecido para o mercado de comunicação, me abriu todas as portas, eu vou ser eternamente grato, era um lugar, naquele momento, muito restrito para isso. Porque a chefia era uma chefia muito tradicional, que não entendia esse mercado novo que estava acontecendo, e eu tentei inúmeros projetos dentro da Globo, mas a máquina é muito grande, realmente não dava. Eu já tinha a minha produtora, na verdade, tinha acabado de abrir a produtora Albu, que está completando 10 anos esse ano. Então, eu falei, eu preciso me movimentar nesse mercado. Então, a Albu, na verdade, ela nasceu, o empreendedorismo vem disso, vem dessa antecipação. De falar, cara, o mercado tradicional de comunicação é um mercado que vai passar por uma mudança profunda. E se eu continuar na redação, fazendo esse trabalho tradicional, recebendo uma escala de trabalho às 9 da noite para saber que horas eu trabalho no dia seguinte... Caraca. Eu vou demorar muito para conseguir completar esse ciclo e isso não era o meu estilo, não era o meu perfil. Então, eu abri a produtora para, na verdade, ela ser um grande laboratório de comunicação para eu testar novas câmeras, para eu testar novas linguagens, para eu testar novos formatos. E aí, sim, conseguir me encaixar de uma maneira minimamente eficiente com tudo que estava rolando. Veio a CNN, me fez a proposta e eu falei, putz, beleza, vamos embora, é CNN, uma marca incrível, quero ter isso no meu currículo, ser o âncora fundador da CNN no Brasil. Mas eu quero ter um horário fixo de trabalho, eu quero ter mais flexibilidade, eu quero me abrir para publicidades e coisas do tipo. E ali foi a grande virada de chave. Ali eu consegui fazer a minha produtora explodir. Você garantiu uma flexibilidade, né? Para conseguir tocar os dois. E a minha produtora explodiu ali, porque eu consegui realmente focar nela. Você conhece lá o Bolso, você conhece nosso espaço. Aí as outras empresas vieram e o negócio realmente decolou e a minha carreira virou completamente. Hoje eu falo que eu sou muito mais comunicador do que, entre muitas aspas, só jornalista. Não que jornalista seja pouco, mas eu abri muito mais o leque. Eu faço infinitamente mais coisas e me enxergo como um cara muito mais completo. Então, acho que o principal ponto é você conseguir olhar o que ninguém está vendo em termos de horizonte. Para onde o mercado está caminhando. E, cara, só para concluir essa resposta longa, eu acho uma besteira a gente ficar falando em mídia tradicional e internet. Porque eu sempre falo nas palestras, cara, quem aqui me conhece? Aí algumas pessoas levantam a mão. Já assistiu uma reportagem minha, um vídeo meu, alguma coisa minha? Sim.
Onde? Ah, eu vi o vídeo que você fez no Instagram sobre assunto X. Legal. Isso é internet. Você já viu alguma reportagem minha? Já. Onde? Ah, uma reportagem do Jornal Nacional. Você viu onde? Ah, eu vi no Globoplay. Mas isso é televisão ou isso é internet? Não, é televisão. Mas você não viu na internet? Aí eu fico nesse questionamento e a pessoa buga. Eu falo, galera, é conteúdo. Exato. Para de falar. Virou uma coisa para só. de tentar colocar numa prateleira. Isso é besteira. Isso aqui que a gente tá fazendo é o quê? Internet, conteúdo. Videocast, é conteúdo. Isso aqui não poderia estar num canal de televisão? Poderia. Teria que mudar alguma coisa pra estar num canal, pra estar na CNN? Nada. Cara, o meu programa na CNN hoje é um videocast. Muito parecido com esse. Um cenário diferente, um microfone diferente, um formato diferente, mas é conteúdo, gente. Então. Se a gente tá fazendo a mídia tradicional, não é por causa do veículo, é por causa do conteúdo. Então, o que a gente tem que modernizar é o conteúdo. E essa foi uma outra grande virada de chave na minha carreira. Eu sempre fui o cara que nunca fez conteúdo tradicional. E isso fez com que eu me diferenciasse. É isso que é essa pergunta que eu quero fazer agora, cara. Você não é um cara tradicional, seu conteúdo não é tradicional, você vem disruptando o mercado há bastante tempo. Você enfrenta muitas barreiras, cara. Você enfrentou muitas barreiras, teve gente que falou, cara, você não vai fazer assim, velho. Não claro, é esse jeito certo. Aconteceu muito. Lógico. Aconteceu demais no começo, principalmente no começo da carreira. E, cara, apesar de ter sido muito difícil, eu sempre encarei com muita naturalidade, cara, porque eu sou um cara muito empático. Eu acho que pra gente ser comunicador, eu acho que um dos pontos-chave é a gente realmente ter muita empatia pelo ser humano, né? A gente fala muito de empatia, mas muita gente não entende exatamente qual que é o significado real prático dela. Que é simplesmente você se colocar no lugar do outro, cara. Né? Então, pô, adoro teu perfil no Instagram, real, gosto mesmo. Não conheço a sua formação, mas sei lá, você é administrador, imagino, ou algo do tipo. Legal, tu é administrador. Você não é da minha área. E aí, de repente, eu vou falar de alguma coisa da minha área para você, te explicando de um jeito, usando termos técnicos que só eu entendo. O que eu tô fazendo? Eu tô querendo parecer inteligente para você achar que eu sou inteligente, só que, na verdade, eu tô restringindo pra caramba o conteúdo. Total. Isso acontece o tempo inteiro na comunicação das empresas, isso acontece o tempo inteiro na comunicação das pessoas no LinkedIn. Todo mundo gosta de falar difícil para parecer inteligente. Só que quando a gente faz isso, cara, a gente não tá dando ao outro a oportunidade de entender o nosso universo. Democratizar o conteúdo. Democratizar o conteúdo. Eu acho que comunicação, cara, tem um papel de educação e cidadania fundamental. Eu acho que as coisas são como são hoje no nosso país porque as pessoas não entendem o básico. Muita gente vai manifestar na frente do STF, pedindo o fechamento do STF, como a gente já viu várias vezes. E você pergunta para as pessoas o que é o STF, as pessoas não sabem te dizer. O que faz um juiz do STF, as pessoas não sabem te dizer. Total. Ah, aqui dentro só tem ladrão. Legal, mas você sabia que os juízes do STF são os mais mal remunerados do país? Isso é levantamento, cara. Isso é estatístico. E ninguém sabe disso. Exato. Então, eu falo, vamos dar 10... Eu sou o cara que dá 10 passos para trás e falo, gente... Vocês estão falando de um monte de coisa que vocês não entendem muito bem essa base. Vamos olhar para o comecinho dessa história. Vamos dar a mão pro tio aqui. Porque eu não tenho medo de parecer burro. E o que as pessoas não entendem é que falar fácil, falar simples, de um jeito que todo mundo compreenda, é a coisa mais difícil do mundo. Porque você tem que entender muito do assunto. Falar difícil, falar com palavras complexas, meter um terno e uma gravata e ficar jogando número numa reportagem é muito fácil. Só tá repetindo um release oficial. Tá sendo um papagaio no final. Você traduzir aquele negócio de um jeito que todo mundo entenda, isso é difícil pra caramba, cara. E foi essa bandeira que eu levantei na minha carreira, foi o que me trouxe até aqui. E, cara, falando do universo do jornalismo e do comunicador também, hoje em dia, principalmente as mídias tradicionais, que aí eu falo de TV principalmente... A gente tem visto uma crise de confiança, né? Desde Globo, que muita gente se apartou politicamente dessa situação e politizou a Globo, que de fato tem levantado bandeiras mais para um lado, da mesma forma que acontece isso nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos nós temos emissoras mais voltadas à direita, mais voltadas à esquerda, e no final... Declaradamente, isso está simplesmente aberto e tranquilo para o debate. Então, ambos podem assistir o conteúdo que quiser. Mas, por conta dessa não declarada posição política, acaba muitas vezes o conteúdo de todos. Não só das mídias televisivas, quanto dos comunicadores da internet e tudo mais. Toda hora, independente do que você fala, se você fizer um post agora falando que o STF tem os juízes menos remunerados do Brasil... Isso é dado, isso é estatístico. Não, tá, exato. Estatístico. Mas é aí que é a provocação. Você está usando um dado, uma estatística, mas se você fizer, vai ter hate.
né? Por quê? Porque a internet virou essa terra de ninguém. Então, tá todo mundo desconfiando de tudo. Sabe aquele excesso de informação? Antes a gente não tinha acesso à informação. Agora a gente tem demais e a gente não sabe como processar tudo isso. A curadoria de quem eu vou acreditar ou não. Se você procurar bolo de laranja, como fazer um bolo de laranja na internet, você vai ter 8 receitas. Qual que você faz? 8 receitas no primeiro link. Diferentes. E diferentes. Então, qual que você faz? A internet virou essa loucura que é muita informação e pouca curadoria. Como que você enxerga o papel do comunicador em transmitir credibilidade, autoridade, construir um público, conseguir, às vezes, tocar em assuntos sensíveis, porque hoje em dia a internet tem assuntos que seria muito legal um debate e que simplesmente não dá para debater por causa dessa inflamação. Como que você sugere que os comunicadores e o conteúdo seja para que a gente consiga colocar panos quentes na polarização e a gente consiga promover debates sérios? Cara, eu fiz uma escolha na minha carreira. A gente tem repórteres de polícia, a gente tem repórteres de economia, a gente tem repórteres de política e por aí vai. Eu escolhi ser o repórter que traduz, desde sempre. Desde sempre. Então, eu tenho reportagens, poxa, que foram premiadas, super legais e tal. Que quando você assiste essas reportagens, você fala, cara, esse cara ele tá fazendo o jornalismo. Básico. Não, o básico. Não tô aqui para dizer o que é jornalismo, né, cara? Acho muita pretensão, mas eu sempre fiz o básico muito bem feito, cara. Eu falo isso, por exemplo, para os meus funcionários nas minhas empresas. Eu falo, galera, a gente não precisa ser disruptivo. A gente não precisa ser a melhor empresa do mercado. A gente só precisa ter um serviço ou um produto muito bom, entregar no prazo e ser honesto. Porque o que a gente mais tem, cara, tô falando de empresa, mas vale para essa sua resposta. O que mais tem é a empresa que mente em comunicação. E mente sem perceber que está mentindo. Quantas empresas vocês já entraram no site e não conseguiram entender o que a empresa faz? Vários. Acontece toda hora. O tempo inteiro. Toda hora. Cara, isso não é absurdo? Isso não é bizarro? Como é que você abre um CNPJ, você abre uma empresa, e aí você quer escrever de um jeito tão bonito que você faz que ninguém entende? Por quê? Porque quem está fazendo aquela comunicação é alguém que não é comunicador. Ou, se é comunicador, é um mau comunicador. Isso já é um indício ferrado dos sites mesmo. Cara, sites, abre você o não site. consegue entender, cara. Porque a empresa só fala bem dela mesma. Provavelmente porque o CEO daquela empresa, ou o board daquela empresa, aprovou aquele texto, aprovou aquela comunicação. Sim. E aquele CEO é ou administrador, ou engenheiro, ou qualquer outra coisa. Comunicação se faz por comunicadores. Por quê? Porque quando eu consigo explicar, quando eu consigo, de fato, traduzir de um jeito simples, que todo mundo entenda, eu ofereço cidadania. Quando eu ofereço cidadania, eu incluo as pessoas no debate. Então, você fala assim, não dá para discutir por causa dessa inflamação. Eu discordo. É mesmo? Eu não acho que não dá para discutir. Eu acho que a gente tem que discutir. A gente tem que saber com quem a gente discute. Esse é o ponto. Perfeito, é isso. Quando a gente começa a discussão, a gente percebe que virou gritaria, acabou a discussão. Você joga numa roda... Não é discussão. Exato, é isso aí. Então, você vota na direita ou você vota na esquerda? Eu sempre respondo, depende. Depende do candidato, depende das propostas, depende do momento, depende da pauta. Exato, porque a gente também não está numa caixinha política. De sou direita ou esquerda. Às vezes eu concordo com temas de esquerda. E tá tudo bem. Dependendo do tema. certo, só que não, se você concorda, pronto, você virou esquerdista. Eu acho que o Bolsonaro fez coisas assim, muito legais no governo. O governo Bolsonaro, de uma certa forma, fez coisas que foram interessantes e fez um monte de cagada. Sim, e eu acho que o Lula agora está fazendo coisas que são super interessantes e está fazendo um monte de cagada. Perfeito. E é assim com todos os presidentes da história da humanidade e de todos os países do mundo. Mas a gente acha, porque a gente aprendeu erroneamente, que política precisa ser um negócio binário. Polarizado. Ou você é direita ou você é esquerda. Isso. Nos Estados Unidos existe um negócio chamado estado pêndulo, que são os estados que não são nem democratas e nem republicanos. Exato. Eles são os que decidem. E são os que decidem, e são os que decidem as eleições americanas. Se o estado é pêndulo, significa que às vezes os delegados eles vão majoritariamente pender para o candidato republicano e às vezes para o candidato democrata. Por que aqui no Brasil a gente tem que ser binário? É 1 ou é 0. É esquerda ou é direita. E se você for pêndulo, você é em cima do muro. Aí a galera te critica. As pessoas falam pra mim, cara, eu acho muito legal nesse sentido que eu sou criticado por todo mundo. E aí eu sei que eu tô no caminho certo. Verdade. Então eu faço posts... Blá, 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 você é bolsonarista, você não sei o quê, você é direita. Eu faço... Blá, você é de esquerda, você não sei o quê. Eu sou mais taxado por ser de esquerda porque eu sou mais, talvez, ponderado. E aí, você tá em cima do muro, você tá passando pano, você tá não sei o quê. Tá tudo bem. Sim. Tá tudo certo. Porque a pior cagada é a gente querer agradar todo mundo em comunicação. Isso nunca vai acontecer, cara. Nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. E eu vejo muita gente sofrendo, não sei o quê. Cara,
vai estudar neurociência, vai estudar um pouquinho o cérebro humano para você entender que, amigo, tá tudo bem você não ser amado por todo mundo. Isso é carência, cara. É verdade. Se um CEO, se um empreendedor quiser ser amado por todos os funcionários, a empresa quebra. Ele empreende. Para de empreender, Ele precisa ser um bom líder, ele precisa ser uma pessoa legal, tal, mas infelizmente tem pessoas funcionários que vão estar lá dentro que não vão querer trabalhar muito, que vão fazer um corpo mole. Vão falar mal de você. Vão falar mal de... E tá tudo bem. e tudo bem. Do jogo. É isso Você tem aí. que ter a consciência tranquila. Então, cara, eu acho que dá para discutir. O papel do comunicador é oferecer cidadania com informação de qualidade acessível e de um jeito que as pessoas entendam, porque aí a gente consegue ter discussão. Perfeito. A discussão não é inflamada, porque se ficou inflamado não é mais discussão, é gritaria. Exatamente, Eu cara. acho que esse é o ponto. Perfeito. Entendeu? Você falou um pouquinho de líderes aí, cara. Liderança e comunicação tem muito a ver, bicho. É uma sinergia foda, porque se o líder não se comunica bem, é impossível de ser um bom líder. Não, acabou, não existe. Acabou, não existe. Não existe cultura empresarial se não tiver comunicação bem feita. Não existe cultura. E tem muito líder que não se comunica bem. Para os líderes que querem se tornar mais inspiradores aos seus liderados, quais dicas advindas da comunicação que você pode dar para a galera? Que dicas de comunicação que você pode dar para o fulano se tornar um bom líder, cara? Cara, seja extremamente transparente, seja extremamente didático e seja extremamente constante. Não adianta nada... Transparente, didático e constante. Cara, isso é básico, né? Transparente no sentido de, meu Deus, a nossa empresa entrou num processo de M&A com uma multinacional. Vamos ser demitidos. Transparente, galera, tá acontecendo, não sei o que vai ser. Tô decidindo e vou informando vocês. No dia seguinte, atualiza, conversa, faz um all hands, faz um one-on-one com as lideranças, sei lá, seja transparente. Sabe, eu tento sempre nas minhas empresas bater papo, conversar, entender quem são os funcionários chaves nas posições que eu tenho e sempre mostrar para eles que se eu não sei, tá tudo bem. Eu tô tentando encontrar uma solução. A gente tem mania de achar que o CEO ele precisa ter todas as respostas sempre, que o empreendedor precisa ter todas as respostas sempre. Cara, vocês empreendem tanto quanto eu, você é muito mais do que eu. Vocês sabem que muitas vezes a gente não tem a resposta para tudo. E muitas vezes a gente vai tomar a decisão errada. E se a gente errar, é importante virar pro time e falar assim, galera, caguei. Errou. Já era. Errei. Bora. Bora pro próximo. Isso. Você vai ser um cara muito mais admirado e não amado. Você tem que ser admirado e respeitado. Caraca, boa isso. Porque se você quiser ser amado... E, cara, eu tenho parceiros profissionais de empreendedorismo com quem eu faço muitas sessões de terapia, você vira muito amigo, às vezes, né, do seu sócio e tal, você conversa muito sobre isso, que eu falo, você tá entrando num jogo de carência, de ego, de querer ser amado, não vai por aí. Eu acho complicado, a gente vai desagradar algumas pessoas. Vamos ser transparentes, vamos explicar o que está acontecendo, vamos tentar crescer e falar que a gente não sabe exatamente o caminho, mas a gente está tentando colocar no Waze aqui para chegar lá da melhor maneira possível e desviar do trânsito. Mas pode ser que a gente pegue um acidente aqui nesse trajeto. Eu acho que o jogo é sobre transparência, sobre ser didático, sobre explicar exatamente os processos, explicar exatamente o que está rolando e sobre, cara, você o tempo inteiro ter uma relação de conversa com o teu time. Ter uma relação de conversa com o teu time dentro e fora da empresa. Porque a gente tá no momento agora de CEO Popstar, né? Então, sei lá, a gente vê o Ale da Cacau Show, a gente vê o Rony da Reserva, o João Adib. E isso eu acho que é muito legal. Mas essa galera tem um ponto em comum. Constância. É isso. Constância. E todos eles postam muito. E a constância na comunicação, nem tô falando de internet, é fundamental. Porque é assim que você implementa a cultura. Uhum. Porque às vezes o líder ele acha que ele só vai lá e vai falar algo honesto, transparente, só que ele fala uma vez só. Cara, o próximo e-mail que ele manda daqui 6 meses, irmão. Cara, a cultura, cara, é constância, Acabou. cara. É repetir. A comunicação Tem gente que reclama. é constância. A galera não entende. Entende sim, só que A comunicação é constância. constância. E às vezes a constância vai trazer redundância. Exato. E tá tudo bem. Tá tudo bem. E é necessário. E é até. A necessário. redundância educa, cara. É. Eu fiz um vídeo esses dias que foi muito engraçado. Eu tava lá em Santos, no meu apartamento. Eu moro em São Paulo, mas tenho um apartamento em Santos, né? Eu sou de lá. Aí eu tava... Tô esperando o convite pra andar no barquinho lá, hein, pô. Pô, cara, eu comprei um barquinho lá e a melhor coisa que eu fiz da minha vida, comprem, cara. Tenham barcos, é muito legal. Barco, jet, vai pro mar, cara. Barco é muito bom. Cara, eu sei que uma menina mandou uma mensagem, um comentário. Pô, sou super sua fã, adoro o seu conteúdo, mas acho extremamente chato. Porque toda vez você se apresenta. Pô, eu te sigo há não sei quantos anos, eu já sei quem você é, isso é chato, não precisa. Sim. Aí eu peguei o comentário dela e fiz um vídeo sobre isso. Fiz um post falando, gente,
Olha só, eu não faço comunicação me baseando nas vozes da minha cabeça. Eu faço comunicação me baseando em dado, né? Muita gente ainda está fazendo comunicação do mesmo jeito que a gente fazia nos anos 80. Eu vou imitar o que meu concorrente está fazendo, vou jogar essa informação para o mercado e se eu converter 1%, está tudo bem. Eu faço olhando para o que os meus seguidores, porque a minha base, e cruzo tudo isso com os meus interesses. E olho para o que essa galera quer. E olho para os meus números. Se eu sei que a minha audiência hoje é mais ou menos 80% feminina, e de fato isso me dá um cheiro, um caminho por onde eu tenho que ir, como eu tenho que me comunicar e como eu tenho que me conectar principalmente com essas pessoas. Se eu sei que a minha base é um pouco mais velha, ela é uma base que tem um poder aquisitivo maior, isso pode me conectar com marcas legais e tal. E se eu sei que, na média, cada postagem minha atrai 30%, às vezes mais, de não seguidores, é uma galera que não me conhece. Ou é uma galera que já ouviu falar de mim, mas não sabe o que eu faço. Então, todo vídeo meu eu começo, falo um pouquinho e falo assim, mas antes de eu continuar, deixa eu me apresentar. Meu nome é Felipe Ciani, sou palestrante, falo sobre comunicação, empreendedorismo e tecnologia. Ponto. E aí eu digo no vídeo, você não assiste o jornal? Você não assiste lá o jornal, o Prime Time da CNN? É o Márcio Gomes que apresenta, todos os dias, a gente já sabe. Mas quando começa, aparece o nome dele lá embaixo. Porque vai que tem alguém novo naquele dia. Exatamente. Vai que tem alguém que não conhece o Márcio Gomes ainda. Entende? Sim. Total. É redundante. E necessário. Só que é um ato de cidadania, um ato de educação. Exato. De mostrar para quem está chegando quem é aquela pessoa, né? Então, a gente tem, muitas vezes, pessoas que são super famosas, super conhecidas, que quando dão entrevista num telejornal, aparece o nome e a função da pessoa lá embaixo. Todo mundo sabe, mas vai que... Vai que... Você entende? Então, reforço, comunicação é sobre isso. A gente acha que as pessoas vão entrar no nosso feed e vão ficar caçando informação. Você precisa oferecer de bandeja. Você tem que repetir o tempo inteiro a mesma mensagem. É tão difícil você reter alguma pessoa em qualquer lugar. É muita pretensão você achar que a pessoa vai ficar na sua página olhando, né, cara? É muito difícil. A maior guerra do mundo é a guerra pela atenção. É loucura. Então. E a gente acha que a pessoa vai caçar. Não, mas eu não vou falar sobre esse assunto. Eu vou continuar essa informação, porque a pessoa... a pessoa vai se sentir curiosa para entrar... Não, cara. Não, você não é tão importante assim. Exatamente. Entrega de bandeja a informação, entende que você não é tão importante assim e que a média de atenção que as pessoas têm numa tela hoje é de 47 segundos. Isso também é estatístico. Em 2004, essa média era de 2 minutos e meio. Caraca. E tá caindo. Hoje essa pesquisa tem uns 2 anos já. Hoje deve dar em 30 segundos, sei lá. Por isso que eu criei o meu método de comunicação, eu chamo de comeducação, que é a comunicação de alta performance é igual a educação mais conexão. Parte daí, para ser simples. Sim. Aí depois eu abro inúmeras abas para ir dando exemplos e tal. Mas é isso. Comunicação de alta performance, educação e conexão. Você tem algum projeto no sentido de mentoria de comunicação para líderes, cara? Tenho, faço muito, cara. Faz muito? Porque é fundamental, bicho. Inclusive, fiz uma semana passada para uma empresa de engenharia gigantesca, que foi uma fazenda aqui no interior de São Paulo. Foi super legal. E... é muito doido, porque quando eu comecei a palestrar, logo no começo da minha carreira, como eu sempre fui esse cara que fazia reportagens diferentes, eu nunca usei terno e gravata, aquela coisa toda. Usei no começo da carreira para começar, para poder entrar, e depois fui tirando e encontrando a minha autenticidade de fato. Eu sempre fui muito demandado para fazer palestras em universidades, estudantes de jornalismo, aquela coisa toda. E aquele negócio de olhar para frente, eu logo percebi que o que eu fazia era muito interessante e muito importante para as empresas. Por quê? Porque os streamings estavam chegando, a gente estava começando a ter a oportunidade das empresas serem veículos de comunicação e não só usarem veículos de comunicação para publicidade. Então eu falei, as empresas vão precisar de comunicação. Hoje no Brasil a gente tem 20 milhões de CNPJs ativos, esse é o dado oficial. E todos têm como um ponto. Todos precisam de comunicação. Ah, mas eu não preciso, eu sempre vendi e nunca usei comunicação. Então, você não sabe quanto você deixou de vender. Esse é o ponto. Deixou dinheiro na mesa. Não, você deixou muito dinheiro na mesa. Todo mundo tem que se comunicar, né? Mesmo que seja para dentro, mesmo que seja para os próprios funcionários. Então, quando eu converso com líderes, eu percebo o tamanho da carência disso. E a gente que é jornalista e comunicador não entende as habilidades que a gente tem. Então, o que você falaria para quem é comunicador? Cara, entende o quanto a gente é completo. A gente sabe que é notícia. Sabendo que é notícia, a gente sabe que é importante. Sabendo que é importante, a gente elimina 5 reuniões por dia que poderiam ser um e-mail, porque a gente vai direto ao ponto, a gente consegue identificar os pontos cruciais de uma negociação. Cara, as pessoas que trabalham comigo falam, eu nunca vi alguém negociar tão bem como você, contratos e tal.
Porque eu sei o que é importante, Você cara. tem repertório. Não é porque eu sou foda, é porque a minha profissão me trouxe isso. Repertório mesmo. É, cara. Repertório puro. Um pouco de experiência, tenho 20 anos de carreira e tal, mas a minha profissão me trouxe esse faro, esse cheiro de conseguir escolher os caminhos de um jeito legal. Porque eu tenho uma visão global que o jornalismo me dá. Sim. E não sou eu. É todo mundo que tem a minha formação e que tem uma experiência parecida com a minha. Então eu viro pros líderes e falo, gente, vocês estão querendo virar popstar? Aí eu entro no LinkedIn da pessoa, a última postagem foi há 3 meses. Eu falo, cara, você não vai virar super conhecido em um mês. Esquece. Começa a postar agora. Para daqui a 1 ano, talvez você ter uma comunidade. Para daqui a 2 anos, talvez você estourar. Mas a galera quer o quê? Viralizar. Legal, você viralizou, você conseguiu trazer um monte de gente para tua página. A pessoa vai entrar, você vai postar de novo daqui a 3 anos. Você acha que a pessoa vai... Daqui 3 meses, você acha que a pessoa vai continuar te seguindo? Se você demorar talvez 1 semana, 2 semanas, a pessoa já te esqueceu. Esquece. A pessoa te esquece no mesmo dia. Esquece, a pessoa te segue, te esquece na hora, entendeu? Então, é muito conteúdo hoje para as pessoas consumirem. Eu Como falo você muito, falou, cara, o com tempo líderes. de conteúdo está sendo cada vez menor, cara. Então, é uma E aí, concorrência muito esse lance gigantesca. também, os líderes adoram falar difícil e adoram acreditar na falácia do B2B na comunicação, né? Então, gente, B2B e B2C é um negócio que existe para produto, para serviço e para entrega do que a empresa de fato cria. Agora, para comunicação, existe só o P2P, que é o person to person, cara. É uma pessoa do outro lado. Que no final vai ser Né? sempre Eu estou conversando com a empresa. Ah, você está conversando com a empresa? Então vai dizer que você nunca deixou de fechar um contrato, porque na hora de assinar, o diretor do outro lado com quem você estava negociando saiu. E o novo que assumiu não quis fechar com você. direto. Então você estava negociando com a empresa ou você estava negociando com uma pessoa? Comunicação é a mesma coisa. É isso aí. Qual que é a persona da empresa? Como assim eu estou conversando com a empresa está se comunicando? Uma coisa é você seguir um guide da empresa, como a gente fala, as nossas cores da nossa comunicação e tal. Outra coisa é você achar que, porque é B2B, tem que ser 2 robôs conversando. Você está só se distanciando do seu público, Total. cara. Você está fazendo um desserviço para Por sua própria alguns comunicação. métodos que te jogam lá, B2B. Ah, não, venda B2B tem que ser assim. Você esquece que do outro lado tem uma pessoa mesmo, que de fato é a pessoa que decide. Exatamente. Quem vai comprar? É exato. É a empresa? Não. E que coloca É um gerente suas de compras. preferências pessoais. Coloca Só suas bota o preferências tempo inteiro, pessoais e tudo mais. O tempo inteiro. Escolha de fornecedor. Ah, tenho que fazer um bid interno, tem 3 fornecedores e tal, mas quem vai decidir? Quem vai decidir é uma pessoa que, cara, tem uma criação XPTO, tem preferências assim ao assado. Então não adianta, cara, entendeu? Ah, eu vou ter um perfil profissional e um perfil pessoal. Porque o profissional é B2B e o pessoal é C2C, né? Eu falo, cara, isso não existe. Isso, a gente é uma coisa só, cara. É isso entendeu? aí. E cara, você tem uma trajetória que você já entrevistou uma porrada de empresário, executivo, tudo de grande sucesso, grande repercussão, grande prosperidade. Você, depois de tantas entrevistas assim, você vê alguma característica em comum, ou um perfil em comum, um faro em comum entre essas pessoas? Tem alguma coisa que você fala, puta, cara, nunca vi um cara à minha frente que performava bem, que tinha sucesso, que ele não tinha tal coisa. O que você sente, assim, de ponto em comum entre essas pessoas Característica prósperas? em comum entre pessoas de sucesso. Prósperas, é. Em comum e também incomum. As duas coisas. Caramba, legal. Porque eu acho que... Cara, você, Gá, é um grande exemplo disso. Quantas vezes você quebrou? Quantas vezes você se ferrou? Quantas vezes você se desesperou com a tua pastinha de consórcio embaixo do braço? Bicho. Até você conseguir montar a tua startup, vender e comprar a cobertura sensacional que você mora hoje. Exatamente. Quantas vezes isso aconteceu? 19. Mas você Caraca, deixou... bicho. 19, você não sabia dessa Mentira. história? 19. Você tem que ler o livro dele, velho. Você tem que ler o livro. Eu vou ler. Abri e fechei 19 negócios Você tem que antes ler. de dar certo. Tá que pariu, cara. Você é fudido, mano. Então, Da cara, hora, mano. isso é uma Porra. característica muito incomum. Incansável, mano. Muito Puta incomum. que pariu, mano. E é incomum. Cara, eu já... Quantas empresas você já abriu? Eu não lembro, eu preciso parar e contar. Sim. Não lembro, de verdade. Quantas você já fechou? 5, 6, talvez. 3 eu quebrei. E que é foda, porque nesse momento ninguém te olha, né? Ninguém te olha. Nesse momento Solitário você pra caraca, é a história do louco que vira gênio. É isso. Né? Então você vira do gênio da gênio- noite pro dia. E do gênio que virou louco também. do gênio que virou Porque louco. até então... A linha é tênue. A linha é Linha muito tênue. tênue. Então, a gente volta para aquela questão de não se preocupar com a crítica, não ficar dando ouvido só pro hater. A gente faz um post, faz um negócio super legal, você tem 100 comentários positivos, uma pessoa fala mal, você se apega àquele um, cara. Presta atenção naquele um, vê se aquele um faz sentido. Se fizer sentido, putz, Absorve, absorve, visualiza. aprende, responde, agradece, né? Se for uma crítica Construtiva. legal, bem feita, tal. Se for gritaria, você vai querer ficar
convertendo um maluco, entendeu? Vida que segue. Então, acho que a característica que é incomum, porque as pessoas desistem na primeira ou na segunda tentativa, é resiliência, cara. E não é a resiliência do coach da internet, é a resiliência real do dia a dia. Porque muitas vezes a galera fala em resiliência, parece que é um negócio... Quebrei. Próximo. Não, irmão, você vai chorar. Você vai se desesperar. A empresa que você foi lá, que você conheceu, que ocupa um andar inteiro de um prédio na Berrine e tal, não sei o quê, eu já pensei em fechar ela 20 vezes. Mas no dia seguinte eu acordo querendo dobrar ela de tamanho. E não é assim a nossa jornada? Exatamente assim, cara. Um dia a gente quer dominar o mundo, outro dia a gente quer fechar tudo. Porque a gente tá desesperado. E isso acontece um pouco de romantismo na internet. Porra, demais. De que, porra, empreender é de boa. Cara, eu falo isso bastante lá. Eu falo, cara, eu penso... Quando eu não tinha grana e tava ferrado, e tava começando minha jornada empreendedora, eu pensava em desistir. Só que eu falava assim, cara, eu acho que a hora que eu der certo, eu vou parar de pensar em desistir. Mas na hora que você dá certo, aí que você pensa, porque você não precisa mais daquilo. Você fala, cara, eu não preciso mais disso, cara. Eu vou largar essa porra e tem embora. Um ponto curioso, cara, que a gente fala dar certo. O dar certo... Cara, defina dar certo. Defina dar certo. Defina sucesso. Defina sucesso. Porque ele nunca vai chegar lá. Vai aumentando a régua. Sempre vai ter alguém mais foda que você. Sempre vai ter. Cara, eu sou um cara apaixonado por relógio. Aí eu tô aqui, cara, esse aqui tá um relógio legal, novo, blá, blá, blá. Aí eu vou olhar o do Gabi e vou falar... Não, o Gabi não é referência porque o Gabi não é um cara... não é um cara de relógio. Mas sei lá, o Alfredo Soares, porra, meu irmão... Foi lá no meu programa e tal. Chegou lá com o Patek Philippe, irmão. Mas o cara é o Alfredo Soares, velho. Então é aquela coisa. Eu me considero um cara de muito sucesso com o meu relógio aqui. Não é assim que se mede sucesso. Tô dando um exemplo ridículo. Lógico. Mas assim, pô, era o meu sonho de vida. Então eu tenho sucesso. Eu consegui meu reloginho aqui. Ah, não, mas o Alfredo tá de Patek. Ah, não, então agora sucesso é aquilo. Cara, é assim que a gente mede sucesso. E quando você tiver o Patek, você vai conhecer o Neymar, que vai ter um Jacob & Co. de 6 milhões de reais. Não, agora sucesso virou... Não tem fim. E não tem fim. Não tem fim. E ainda com a internet você vai se comparando toda hora. Essa é o vale que as pessoas entram. O barquinho que o Gabi falou é um bote de 5 metros com um motor de 90 HP no fundo que, cara, custa o preço de um carro, de boa. O meu tio tem uma offshore de 46 pés. Eu olho pra ele e falo, cara, que tesão. Eu quero usar o offshore dele com o meu botinho, tá tudo certo, entendeu? Porque pra mim, o meu bote hoje, cara, de onde eu vim... Te faz feliz pra caralho. Porra, eu chego nos mesmos lugares que ele gastando 1/10 do combustível, entendeu? A gente tira uma onda, brinca com isso e tal, não sei o quê. Então você precisa, cara, você precisa estar feliz. Eu fui 2 vezes no podcast do Joel já, né? O Joel J, que é, porra, um irmão também que a vida me deu. Caramba, ele de paixão. Acho um cara genial. E ele, na primeira vez que eu fui no podcast dele, ele tem essa pergunta, né? Pô, se você tiver uma frase que você vai poder falar e vai estar em todos os outdoors, vai chegar para todo mundo, vai chegar para todas as pessoas do mundo. Que frase é essa? Na primeira vez, há uns 3 anos mais ou menos, eu falei: sucesso é ter a mente em paz. Essa frase para mim é forte pra caramba. Incrível. Fortíssimo. Caralho. E da segunda vez, eu falei: Joel, agora como eu já tô um pouco mais maduro, já tinha me separado, já tinha passado por um monte de perrengue difícil mesmo na vida, já tinha ido pro fundo do poço, voltado e tal... Eu falei assim, eu vou usar a mesma frase, mas eu vou acrescentar um detalhezinho nela. Eu acho que sucesso é ter a mente em paz e saber para onde a gente está indo. Porque às vezes também a gente tem a mente em paz porque a gente não quer nada com a vida e deixa a vida me levar. Abstraiu. E eu aprendi que, cara, é ter a mente em paz e entender qual que é o nosso caminho. E, de novo, eu sempre falo para todo mundo, se você me perguntar agora, onde você vai estar daqui 5 anos... Eu vou te responder na ponta da língua. Exatamente, porque tá tudo planejado na minha cabeça TDAH. Mas daqui 5 anos, provavelmente vou estar num lugar completamente diferente. Mas é importante eu saber para onde eu tô indo. É o norte. É o norte. Eu vou mudar esse caminho. Mas eu sei exatamente o que eu tô fazendo e o que eu quero. Exatamente. Só que a gente quebra, a gente escolhe as pessoas erradas, a gente faz muita cagada, né? E cresce com isso. Então, acho que, para mim, hoje, o meu conceito de sucesso... tá feliz de estar aqui conversando com vocês e ter a flexibilidade de poder abrir o horário na minha agenda, apesar de que eu desmarquei 2 vezes. Desculpa, irmão. Desculpa, mas chegou, mas deu certo, cara. Sabe? Isso pra mim é sucesso, cara. É poder ter liberdade, é poder estar feliz. Eu queria aproveitar agora que você estava falando de sucesso, cara. Vamos brincar aquela trend do Instagram. O Felipe de hoje, conversando com o Felipe no começo da carreira. Quantos anos no começo da carreira? 18 anos? 20? Putz, cara, eu costumo reconhecer o começo da carreira como a primeira vez que comecei a trabalhar de fato como jornalismo. Isso aconteceu no primeiro ano da faculdade. Caramba, né? Então, logo no comecinho, eu tinha 17 para 18 anos. Então, o Felipe de 40 conversando com o Felipe de 18. O que você falaria para ele, cara? Cara,
Eu acho que eu sou um bicho meio esquisito, Gabi, porque eu sempre soube o que eu queria, cara. E isso eu sei que é muito raro. Eu sei o quanto eu sou privilegiado. Eu, adolescente, moleque, eu queria fazer exatamente o que eu faço hoje, cara. Do jeito que eu faço hoje, não. Sim. Não. Mas eu já vendia jornal. Você já projetou. Eu já vendia o jornal velho do meu avô na feira livre, lá em Santos, na Oswaldo Cruz, na rua que tinha na esquina de casa. Eu já vendia os brinquedos antigos para comprar brinquedos novos. Eu venho de uma família pobre, cara, que não tinha grana para absolutamente nada, só pro básico do básico. Então eu já tinha essa consciência de que eu vou ter que me virar. E eu sempre fui muito extrovertido, sempre... Naquela época o TDAH não existia ainda, era só hiperativo. Um moleque hiperativo, chato pra caramba, tal, não sei o quê. Então o que eu falaria para ele é, cara, valeu muito a pena. Valeu muito a pena, irmão. Obrigado por ter insistido tanto. É um negócio que me emociona muito, assim, falar disso. Porque, velho, voltando à questão do sucesso. Irmão, eu venho de uma família que pagava aluguel ali no limite, se ferrava, nunca teve carro, nunca teve nada. Era sempre a marca de sorvete mais barata. Mas sempre tive dignidade, sempre tive ali minha mãe me ajudando e tal. E hoje eu dei um apartamento pra minha mãe, cara. Isso é sucesso pra mim. Isso é sucesso. Isso é sucesso, brother. Isso é sabe? sucesso. Então, isso é eu chegar lá. Você entende? Isso é eu chegar lá. Isso é chegar lá. É isso aí. Ah, mas o Gabi deu uma cobertura pra mãe dele. Então agora eu tenho que dar uma cobertura pra... Não. Mas às vezes o Gabi não tem paz de nenhum. O Você Gabi entende? não dorme, o Gabi Você tá entende? brigado com os pais. Não é, graças a Deus, não é um exemplo. Não, mas você entende, Mas quer dizer, irmão. A gente tá comparando isso só não o pode, feed da você galera, não pode comparar realmente. o palco, né, cara? Você se comparar o problema que a gente conhece toda a nossa luta, nosso bastidor. A hora que a gente vai comparar com o palco da outra pessoa é muito injusto, irmão. Exato. Eu tô pegando prime time da sua vida e comparando a merda da minha vida. Eu tô Não pegando o que pode. você posta. Não pode. Eu tô pegando recorte do teu post, cara. Você tá pegando agora o Que muitas entende? vezes é até falso. Falso assim. Muitas vezes é falso, ou Tipo, que muitas o cara vezes vai lá totalmente e faz... editado. É isso, cara. Sabe o que é foda, Xará? O que é triste, que não é muitas vezes é falso. Eu tô pra dizer que na maioria das vezes é falso. Você entende? Sabe por quê? Porque eu conheço muitos desses monstros supostamente gigantescos, milhões de seguidores. E quando eu entrevisto e quando eu converso, eu vejo que muitas vezes eu não encontro profundidade ali. Superficial total. Eu encontro muita sorte e eu encontro muita gente boa ao redor e é ali que eu começo a separar realmente quem é de verdade e quem é de mentira. E uma certa cara de pau. Porque Que tá tudo bem. porque tem uns caras que... Porque comunicação é sobre isso também, porque cara. comunicação... Porque tem umas coisas que eu vejo que, de algumas pessoas que despontam que o cara não é... E não falando... Tô falando de poucos, né? Mas mais de muitos também. Sem citar nomes, por favor. Sem citar nomes, mas que você olha e fala, cara, de fato tem superficialidade ali, o cara não tem profundidade nenhuma, vende essa profundidade, mas o cara tem uma cara de pau de simples... Porque, cara, quando, por exemplo, eu tenho uma página que fala de empreendedorismo e teve uma época que eu tive um problema de caixa na empresa por uma decisão errada minha. Um problema de caixa a nível... Eu trabalho com construção civil. Então, cara, é muito dinheiro na frente. E esse problema de caixa foi assim, a ponto de eu quase quebrar. E eu lembro que eu saí... Só disclaimer. Já aconteceu comigo, já trocentas aconteceu com o vezes, Gabi, já aconteceu né? com todo mundo que empreende. E aí eu lembro que um dos dias mais difíceis pra mim, eu cheguei no carro pra ir embora, era umas 9 da noite, e eu... Cara, olha que viagem. Eu olhei e falei assim, cara... Eu fico ensinando a galera como empreender e fiz essa merda aqui, mano. E aí eu tava me sentindo um enganador, sabe? Uma fraude. Uma fraude por ensinar gestão e eu acabei de fazer uma merda de gestão e tá quase causando a falência do meu negócio. Olha como a gente se cobra, né, cara? A gente se cobra muito. A gente não pode errar. E às vezes eu vejo o cara... E assim, foi assim, uma decisão errada e eu já tava me cobrando. Às vezes eu vejo um cara que não tem nada e se vende como tudo. Eu falo, cara, é uma cara de pau surreal e que funciona na internet. Tá, beleza. Mas vamos separar algumas coisas aqui importantes. O cara que tem cara de pau e que vende, mesmo sem ter muita entrega, ele tá errado? Cara, relativo. Porque depende da entrega. Se ele entrega o que ele prometeu, pelo menos, mesmo com superficialidade, acredito que ele está entregando o que ele prometeu. Cara, eu acho assim, ó, comunicação é sobre venda. Sempre. Sim. Sempre. Você sempre está se vendendo, né? Uma coisa que aconteceu muito e que foi uma grata surpresa que eu imaginava, mas não imaginava que ia acontecer tanto, é que hoje a maior parte das empresas que me contratam para convenções de vendas. Caramba, que legal, bicho. Foi uma coisa que não estava tanto no Foi meu orgânico. radar. Foi orgânico. Orgânico. Foi orgânico e assim, Legal. eu tenho viajado o Brasil. Que massa. Agora no começo de abril, cara, eu vou para Minas, vou para Mato Grosso,
Vou para 4 estados, cara, que já estão fechados já, convenção de vendas. Que legal. Convenção de vendas. Tudo que é setor. Por quê? Porque a gente sempre está vendendo em comunicação. Sempre. E o que eu sempre falo para todo mundo, vender é sobre dourar a pílula. Só que não é sobre mentir. Sim. Nunca é sobre mentir. No começo da Albu, a minha produtora de conteúdo e estratégia de comunicação, a gente não tinha portfólio para mostrar. A gente não tinha trabalhos da empresa. Sim. Mas a gente tinha 2 profissionais incríveis, né? Incríveis, pelo amor de Deus. Sim. Não quero ser melhor do que ninguém, mas assim, 2 profissionais com uma carreira consolidada. Eu era repórter do Jornal Nacional, o meu sócio era diretor de fotografia. Tinha um currículo. Do Fantástico, do Globo Repórter e tal. E a gente tinha trabalhos que a gente já tinha feito no mercado. Então, ele já tinha trabalhado para outras produtoras, tal, e tinha trabalhado para marcas gigantescas. E ele tinha feito esses trabalhos. Então, cara, o que eu fazia? A gente pegava esses vídeos e apresentava para os clientes. Não tinha sido o Albuquerque que tinha feito esses vídeos, mas o meu sócio tinha feito esses vídeos. Sim. Mas eu não dizia que eram vídeos da Albu, eu dizia que eram vídeos nossos. Sim, tá certo. Se alguém perguntasse... Não era mentira. Não é a empresa. Você entende? Sim, total. Então, assim, não é sobre mentir, mas é sobre ter a narrativa na tua mão. Total. Então, se o cara tá vendendo pra caramba e ele tá dizendo que ele é bom no que ele faz, tá tudo certo. Exato. Ah, mas eu sou muito melhor do que ele. Andando a pé? Exato. O resultado Tem uma grita. frase que eu adoro, que eu ouvia muito lá em Santos, que é gênio, mas anda a pé. Exatamente. E o cara, E tem o muitos, burro né, tá cara? de BMW, entendeu? E tem muitos disso aí. Muitos, Exatamente. Cara. Se o Muitos burro- caras que se julgam inteligentes. Se o burro conquistou a BMW mentindo, aí, pô, é execrável. Agora, cara, Exato. se ele conquistou simplesmente se comunicando melhor do que você, cara, cuida da tua comunicação. Total. Cuida da tua comunicação, entendeu? Eu acho que quando extrapola o limite é quando você faz mal pros outros. Por exemplo, os caras que vendem curso sobre bet pros outros. Cara, tu tá vendendo um curso porque, na real, tu é bom comunicador, você tem uma audiência grande, mas você tá vendendo uma parada que você ganha comissão sobre o cara perde. Exato. Você sabia que modelo é esse, né? Sim. Então, eu sei porque me oferecem o tempo inteiro. Já te ofereceram. Inclusive, já me ofereceram um dinheiro extremamente desproporcional ao tamanho da minha audiência. Eu falei, você pode me oferecer 5 vezes mais que eu nunca vou falar Cara, disso. Não faz sentido. Eu fechei um contrato agora, recentemente. Eu não posso falar ainda porque uma coisa que acabou de acontecer mesmo, foi o maior contrato da minha carreira. E eu tô super feliz, tal, tô muito feliz, cara. E é com uma instituição financeira, tal. E eu já recebi propostas de bet que foram 3 vezes esse contrato. Caraca. Esse contrato que eu acabei de fechar é o maior contrato da minha carreira. 3 vezes esse contrato. Contratos milionários de bet. Eu nem analisei. Porque aí é propósito, irmão. É isso. Eu não quero ficar rico da noite pro dia. Eu não quero viralizar. Eu quero converter. E conversão é um jogo de constância. E ofenderia seus valores, cara. Que tem que Ofenderia acontecer seus com valores. perenidade. Né? Então, algumas coisas não estão à venda. Né? Missão, visão e valores. É isso, né? total. Valor é inegociável. Tá na parede lá da Albu. Se você chegar lá da minha empresa, sabe? Cara, do que a gente não abre mão? A gente chama valores do que a gente não abre mão nesse processo. Eu não abro mão de certos valores na minha carreira, eu, Felipe Ciani, e esse tipo de coisa tá no game. Filipão, eu queria agora, pra gente finalizar essa primeira parte do papo, cara, eu queria te perguntar, eu queria voltar pro TDAH. Eu sei que você já falou abertamente sobre o TDAH aqui mesmo. Você gosta desse assunto, né? Eu gosto desse assunto, cara. Eu adoro também. Eu gosto desse assunto. E burnout, cara, TDAH eu tenho e ele me incomoda e me faz feliz a toda hora. É engraçado, né? Você sabe esse disso. É o jogo, É uma relação de amor e ódio com o Amor e TDAH. Agora, o burnout, cara, eu não sei o porquê, mas Deus me abençoou. Eu nunca flertei com o burnout. Nossa, e você já falou sobre isso. Pelo menos umas 2 vezes eu já tive feio. Como é que tu acomodou isso na sua vida, irmão? Porque o burnout, eu tenho amigos próximos que tiveram e é foda, é treta. É treta. Cara, o meu, de novo, coisas muito boas e coisas muito ruins o TDAH traz, né? Do burnout não, só ruim, né? Não, do TDAH. TDAH, tá. O TDAH, só pra posicionar, às vezes, quem não saiba, pra eu não ficar falando e fazer outra coisa, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Olha a diferença do bom comunicador. Eu falo do TDAH como se todo mundo soubesse o que é e as pessoas não têm obrigação. Não, mas eu Ele falei tá no começo também, explicando, errei. Deveria ter explicado no explicando, começo. Mas é porque realmente tá muito... Todo mundo fala sobre isso. envolve. E virou cool falar que tem TDAH. É. Porque as pessoas olham pro lado bom do TDAH. O TDAH, ele é hiperativo E ele tal. justifica também a falha da pessoa. Ah, não, Exato. esqueci. Esqueci. Tem o TDAH. Cara, Exato. grandes... Normalmente, TDAHs severos, como nós, são grandes empreendedores. Ou pelo menos são empreendedores. Legal. A diferença do grande empreendedor TDAH
e pro empreendedor TDAH que não consegue executar nada direito, é que o grande empreendedor TDAH conseguiu controlar o distúrbio. Né? O cara que conseguiu domesticar o distúrbio. Que aí ele só usa a parte boa. Aí a parte ruim vai aparecer, cara. Vai aparecer. Mas pelo menos tá muito. domesticada. A parte ruim, pra mim, é ansiedade e flerte com depressão. Isso. Pra mim já aconteceu muito já. Eu já fui diagnosticado com depressão pelo menos umas 3 vezes na vida. E eu sempre lutei muito contra isso e consegui sair desses momentos mais fortalecido. Mas a ansiedade é constante. É um negócio que... Eu não sei se chega pra você também, mas chega assim em doses cavalares pra mim. E é horrível. Horrível. Então, cara, de novo, pra quem não sabe, é um déficit de dopamina no córtex pré-frontal, que é essa parte da frente do cérebro, que é responsável pela produção dessa dopamina, que é uma substância que faz a gente ter a recompensa das coisas. Então, eu li um livro, poxa, que legal... a dopamina vai bombar aqui, porque o livro é muito bom, o livro do Gabi, aliás, leiam. E isso vai me fazer ter essa sensação gostosa, essa saciedade. A gente não produz essa parada, ou produz muito menos. Então a gente fica o tempo inteiro buscando dopamina rápida. E onde é que a gente encontra dopamina rápida? Rede social. Aqui, ó. Scroll. Onde tem dopamina rápida? Droga. Onde tem dopamina rápida? Jogo. Então o TDAH que não busca ajuda... ele pode se ferrar feio. No nível, assim, bizarro. Tanto que o índice de TDAHs em instituições de tratamento de vícios, quaisquer, é gigantesco. Ele tem mais apetite a vício. Então isso é muito difícil. Porque o TDAH ele tem o tal do viciar. hiperfoco. Então agora, por exemplo, eu comprei uma impressora 3D. Cara, eu tô fazendo um curso no Senai de impressão 3D. Porque eu tô no hiperfoco, cara, entendeu? E aí o que eu tô fazendo? Tô abrindo uma empresa pra vender peças 3D, cara, porque eu tô apaixonado, tá, não sei o quê, não sei se vai dar certo e tal, mas é assim, a gente não tem... A gente vai lá e faz, a gente executa. E já fiz um business plan essa semana agora, tal, não sei o quê. Então a gente é desse jeito. Controlar o TDAH, eu acho que não cabe a gente. Cabe a profissionais que precisam acompanhar a nossa, essa nossa jornada. Mas o TDAH não tratado ou não observado de perto, ele certamente leva ao burnout, cara. Certamente leva ao burnout. E eu acho que o burnout é um indicador de que alguma coisa precisa mudar na tua vida, né? Não adianta... Eu sou muito amigo da Isabela, também da Isabela Camargo, que hoje é... Acho que das pessoas que melhor fala disso. Aliás, é uma pessoa incrível para vir aqui, tá? Incrível. Tragam ela aqui, a Isabela é maravilhosa. Ela fala muito sobre isso, a gente já conversou, já gravou também várias vezes sobre isso. Ela teve burnout na Globo também, eu tive um burnout lá dentro também. E não é sobre a Globo, tá? De novo, eu não sou a pessoa que vai falar mal da Globo, muito pelo contrário, eu só tenho a agradecer. Mas naquele momento, eu, Felipe Ciani, pelo meu perfil, não estava mais me enquadrando no modelo que eu trabalhava naquele momento. Repito, adoro, sou muito grato, mas... Naquela realidade, naquele momento, que hoje já deve estar diferente, tá tudo bem, pra mim não estava funcionando mais. E foi quando eu tomei a decisão de sair, né? Porque não adianta nada a gente ter um burnout, se tratar, tomar medicamento e voltar para o mesmo lugar. Exato. Não adianta nada a gente quebrar e abrir uma outra empresa cometendo os mesmos erros. Eu sempre falo, a gente tem que ser... Eu falo isso pros meus funcionários, a gente tem que ser... E a gente é muito permissivo ao erro. Mas, primeiro, o erro controlado, não pode ser o erro que vai quebrar a empresa. Eu vou falar, legal, tá tudo bem. E segundo, o erro novo. Se você cometer um erro novo, tá tudo bem, vamos embora. Agora, se você cometer o mesmo erro sucessivamente, aí não dá. Né? A gente tem que errar muito, mas errar por pouco tempo o mesmo erro. E por pouco tempo e seguir pro próximo erro. Né? Senão a gente fica andando em círculo. Filipão, um dos sucessos do Resenha Cast tem sido que a gente sempre tem um segundo bloco, a gente traz algum empreendedor muito legal, de alguma área muito legal, para fazer uma pergunta pro nosso convidado. Legal. E hoje nós temos uma super especialista. Eu quero agora me despedir do meu parceiro Filipão. Valeu, irmão. Tamo junto. Belo papo, né, velho? Belo papo. Show de bola esse episódio, hein, cara. Belo papo. E Xará, parabéns pelo trabalho, cara. Gosto muito cara. do perfil, de verdade. Obrigado, sigo lá. Vamos comunicar mais, vamos conversar mais. Vamos pra cima. Boa. E agora nós vamos para a segunda parte do Resenha Cast, o nosso podcast de empreendedores para empreendedores. Meus amigos e minhas amigas, audiência caríssima e muito querida por mim do Resenha Cast. Eu trouxe agora a Marcela, minha amiga, membro do Resenha Group, minha cliente e futuramente minha doutora também, porque eu vou me consultar com ela, né? Vocês estão de prova, né? Eu tô de prova, tô falando, eu prestigio quem me prestigia.
Ela é neuropsiquiatra. Neuropsicóloga. Neuropsicóloga. E a última pergunta que eu fiz pro Felipe sobre TDAH e burnout, não tem pessoa melhor para continuar esse papo do que a Mar. Mar, contigo eu gostaria agora que você fizesse algumas perguntas pro nosso querido Felipe Ciani. E o medo que eu tô de ter falado besteiras. Agora sobre TDAH. Gente, mas sabe qual que é a parte boa? Você, como você fala que o hiperfoco do TDAH, você estudou essa questão da neurociência e foi assim, incrível. Então, parabéns. Que bom, obrigado. Explicou muito bem a respeito do córtex pré-frontal, tá maravilhoso. É bem isso mesmo, né? Exato. É bem essa parte da frente aqui, né? Exato. E, Felipe, na minha carreira, eu sempre, como neuropsicóloga, eu sempre fiz diagnóstico, né, de muitas pessoas que buscavam, assim, o que eu tenho? Porque às vezes eu não estou performando ou quando chega num problema. E aí eu via que as pessoas colocavam um laudo debaixo do braço e falavam, eu tenho isso ou aquilo, principalmente a questão do TDAH. E não cuidava. E até mesmo no primeiro bloco você trouxe isso, da importância de não só identificar o diagnóstico, mas cuidar disso. E a partir disso, eu comecei a dar as mãos para grandes empresários que têm essa questão do diagnóstico ou não independente, mas que precisam cuidar. Porque eu cuido da saúde de CPF para que o CNPJ não leve à exaustão. Então, eu queria entender qual que foi o momento em que você olhou, tendo toda essa questão do burnout, sabendo que você já tem quadros de ansiedade, de depressão, mas qual foi o momento que você olhou a necessidade de cuidar de você, como pessoa, do seu CPF? Acho que foram vários momentos. Eu acho que o momento chave e mais importante da minha vida, nesse sentido de autocuidado, foi quando eu me separei. Eu me casei e fiquei 5 meses casado. E quando eu me separei, foi uma maluquice, assim, na minha cabeça. Porque muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, muita coisa para resolver, muita coisa para... burocracias para serem resolvidas, misturadas com sentimentos e com, meu Deus, e agora o que eu faço, tal. E eu percebi que tinha muita coisa errada na minha vida. Muita coisa errada mesmo. Então, ali foi um ponto... Quando eu cheguei aqui, o Gabi, a gente não se vê há alguns meses, né? Poucos, mas há alguns meses. E a primeira coisa que você falou, nossa, como você emagreceu? Não é sobre peso corporal, é sobre peso de alma, né? E eu repito a frase, né? Eu acho que sucesso é ter a mente em paz. E eu não tinha a mente em paz nos meus anos de começo de jornada empreendedora, de trabalhar 14 horas por dia, não sei o que tal. Isso não é sustentável. Então, acho que depois da separação foi o momento em que eu... E, gente, pelo amor de Deus, não estou falando mal de ex, de nada disso. Isso não vem ao caso. É uma questão de realmente de olhar para dentro e falar, ou eu mudo, ou eu vou ficar nesse eterno looping de ansiedade, de burnout, tomo remédio, melhoro e depois caio de novo no buraco. E eu acho que isso tem muito a ver com autocuidado. Tá tudo bem a gente trabalhar 14 horas por dia, mas tem que ter prazo. Eu vou trabalhar 14 horas por dia em 2025, porque no fim de 2025 eu quero que a minha empresa atinja o break-even, né? Que, para quem não sabe, paga o investimento que a gente fez na frente. Se isso não acontecer, muda a estratégia, cara. Não continua trabalhando 14 horas por dia, porque o teu corpo vai cobrar. Porque se você não consegue ter esse stop loss, né? Essa parada, atingindo ou não o seu objetivo... você sempre vai dobrar a meta. E quando você sempre dobra a meta, alguma coisa você tem que sacrificar, e normalmente é a sua saúde. Voltando ao Joel, sou muito fã do Joel, além de um grande amigo. O Joel J tem uma frase que eu acho maravilhosa, que é saúde, família e trabalho. Não inverta a ordem. Não adianta nada. Minha família tá acima de tudo. Se a sua família tá acima da sua saúde, você vai morrer cedo, cara. Você não vai ser suficientemente bom para sua família. Cuida de você, autocuidado, primeiro. Autocuidado, isso é fundamental. É uma coisa que eu aprendi que eu não abro mão. Então, acho que a separação foi um ponto realmente muito forte para isso, mas é algo que eu já vinha prestando muito atenção no meu primeiro burnout, que foi em 2017 para 18 ali. Foi o primeiro burnout feio que eu tive. Que realmente eu fiquei muito assustado, hiperventilei, aquela coisa de... não saber onde tá e começar a passar mal, falta de ar e tal, foi horrível. Então, ali foi o primeiro presta atenção que eu tomei. E acho que a separação foi um divisor de águas para que eu olhasse para mim e falasse, cara, eu sou essa pessoa, eu sou a minha prioridade, não tem mais ninguém que é a prioridade maior do que eu. Eu acho que isso foi muito importante.
E eu trago muito essa visão no meu trabalho, porque eu também sou empresária, empreendedora, e como neuropsicóloga, eu via que as pessoas achavam que autocuidado era só atividade física ou skincare. E eu falava, gente, e o olhar para si? E o cuidado de si mesmo? Então, foi onde, quando eu tive o meu burnout, eu comecei a olhar e falar, não, eu quero que as pessoas, acompanhar essas pessoas para que elas consigam ter uma caminhada, uma jornada. Sabe quando você fala essa paz e o caminho? Porque não buscar a presença e esse caminho. O que te leva? Para onde você vai? Qual que é esse propósito? E eu comecei a ver a necessidade de trabalhar o estilo de vida. Mas não é trabalhar o estilo de vida só com medicamento ou qualquer coisa do tipo, mas principalmente o olhar para si. E quais hábitos eu posso criar? E isso tem feito muita diferença, porque, às vezes, quando a gente vai no processo terapêutico, a gente tem uma sessão aqui, outra ali, às vezes passa muitas coisas que no dia a dia a gente não acompanha. Então, eu sempre questiono quais hábitos que se tem, né? Então, eu acompanho esses hábitos para ver, assim, o que a pessoa pode olhar para si continuamente. Agora, eu te pergunto, quais hábitos na sua vida, no seu estilo de vida, que você não abre mão e que você sabe que é importante para você conectar com você e não se dispersar? Porque essa questão da ansiedade é a nossa mente agitada, principalmente com o TDAH hiperativo, falando, não para, você precisa olhar para você. Em que momento que esses hábitos que você sente, que você fala, olha, eu não abro mão disso porque senão eu fico mais cansado, eu fico mais exausto, porque a performance é produtividade, não só trabalhar mais, mas olhar para si. Eu entendi isso rápido, ainda bem, que produtividade não é sobre hora trabalhada, é sobre entrega, né? E quando isso foi ficando cada vez mais claro para mim, mas não é uma chave que você vira de uma hora para outra, né? De repente você trabalha numa empresa, você fala, agora eu não entrego mais hora para a empresa. Não é assim que funciona, né? Você precisa se preparar e preparar a sua vida inteira para que você, de fato, consiga ter entregas que não dependam necessariamente de horas trabalhadas. Quando eu entendi esse jogo e coloquei a minha autoridade, a minha influência, o que eu tinha construído ao longo de 20 anos de carreira para trabalhar para as minhas entregas e não para as horas que eu de fato entregava para uma empresa, para um projeto, isso mudou muito as coisas para mim. Então, os hábitos que eu consegui adquirir abrindo horas para mim foram fundamentais. Então, hoje eu não abro mão de esporte, principalmente bicicleta. Futevôlei é um negócio que eu gosto muito. E esporte no geral. Então, sempre que eu tenho uma oportunidade, eu gosto de ir caminhando para um compromisso. Sei lá, eu abri um espaço na agenda, de repente eu tenho 1 hora de uma reunião que caiu. Aí, eu tenho que ir para Troféu Estúdio, que é o meu estúdio de personalização estética automotiva ali, que fica a uns 4 quilômetros da minha casa. Vou a pé. Eu chego lá, às vezes meu sócio fala, nossa, você tá suado? Não, é que eu vim a pé. Por que você veio a pé? Porque eu quis. E eu chego bem. Chega bem. E você sente que é o momento de você com você mesmo. É o meu momento. Aí eu coloco meu fone, eu começo a ouvir uma música, eu não vou ouvir podcast de notícia e tal, no meio do dia. Eu tenho feito cada vez mais isso, tem sido incrível, porque eu tenho muitos eventos à noite. Muitos eventos à noite. E aí, sem perceber, como a gente gosta do que a gente faz, eu vejo, cara, que eu trabalhei 14 horas hoje. Não que isso seja ruim, mas hoje, graças a Deus, eu não preciso mais trabalhar tanto. E quanto mais eu vou, entre aspas, tirando o pé, mais as coisas vão acontecendo. Isso é muito maluco. Essa mágica é muito legal. Minha terapeuta fala muito isso. Fala, cara, eu não sei no que você acredita, eu sou espírita, né? Então, eu tenho a minha fé, a minha crença, acredito muito em Deus e tal, mas tem o meu jeito de acreditar nas coisas. E ela fala muito sobre algo que é energia. E energia é um negócio que ninguém explica. E energia tem muito a ver sobre como a gente se sente, como é que está o nosso bem-estar, ter a mente em paz. E quando a gente realmente está em paz, a gente abre espaço para o novo, que é o imponderável, é o que não está no radar. A gente não consegue controlar todas as variáveis. Então, o barco, né, o botezinho lá que eu comprei. É um momento de reflexão com você mesmo, né? Assim, eu demorei pelo menos uns 2 anos para comprar. A minha terapeuta compra, você precisa, você gosta, não sei o quê. Porque eu gosto de carro antigo, eu tenho carros antigos, tenho Fusca, tenho Kombi, tenho não sei o quê e tal. Compra, porque isso é uma coisa nova, isso vai abrir o espaço para o novo, isso vai te colocar em momentos diferentes. Mas sabe o que eu tenho feito? Isso me reconectou mais com a minha família. Porque como eu tenho o barco lá em Santos, eu tenho ido mais para Santos. E ir mais para Santos é um negócio que me conecta com o mar, que é uma coisa que eu amo e que eu larguei mão. Porque eu saí de Santos há mais de 20 anos. Mas eu percebi o quanto isso me faz bem, e aí eu passei a ficar em Santos às segundas-feiras. Porque é quando não tem ninguém no mar, é quando tá tudo mais tranquilo e eu consigo trabalhar do mar. Eu vou gravar conteúdo, eu gravo do mar. Eu tenho fotos aqui, depois eu mostro pra vocês. Deu com o laptop aberto no meio do mar, fazendo call.
E eu abro a galera, meu, você tá louco? Quer que eu te chame depois? Não, tô trabalhando. Pô, mas você tá no meio do mar. E daí? Falando em Santos, você tá inovando o Chorão, porque o escritório do Chorão na praia... O meio no mar, exatamente. É. Então, são esses hábitos que eu vou descobrindo muitas vezes. Então, cara, acho que hoje tá perto da minha família. É um negócio que eu tinha perdido completamente. Não completamente, mas tinha me desconectado muito da minha família. E eu voltei a me conectar, isso me fez muito bem. E esporte. Eu acho que são duas coisas fundamentais hoje na minha vida. E minha cachorra também, que é o amor da minha vida. Maria Francisca. Isso daí é o que eu falo da pura conexão da essência com a espiritualidade, né? Eu acho que é fundamental. Então, é isso que eu sempre busco para os meus pacientes. Essa conexão que às vezes fala, eu tenho dinheiro, eu tenho tudo, mas às vezes falta uma tranquilidade, uma paz. Eu só tenho dinheiro, né? Exatamente. Eu tenho tanto dinheiro que eu só tenho dinheiro. Exatamente. E o que mais que não tem, né? E aí aquela coisa, pô, eu tô 40 anos de idade. Eu falei, eu preciso... De novo, eu volto, olho pra trás pro moleque de 18 anos que não tinha absolutamente nada. Que teve que trabalhar como empacotador de mercadinho pra comprar um computador, pra correr atrás de uma bolsa, pra conseguir pagar a faculdade em Santos e vir pra São Paulo e não sei o que e tal. Eu olho pra aquele moleque e olho pro que eu tenho hoje, que é muito pouco comparando com o Gabi, mas pra mim é um sucesso absurdo. Então, eu fazer 40 anos me virou uma chave, caiu um disjuntor ali, ou ligou um disjuntor, que eu falei, cara, tá tudo bem, tira o pé. Tirei o pé, e quanto mais eu tô tirando o pé, mais as coisas estão acontecendo. E isso que é muito mágico, entendeu? É incrível. Tirar o pé do que não faz sentido, só pra deixar claro, né? Recebemos uma neuropsicóloga, foi muito bom trazer esse viés pro nosso papo, a gente conseguiu extrair respostas muito boas. Mar, obrigado pela sua presença aqui, viu? Conte comigo. Obrigado, Tamo Marcelo. junto, mulher, pra cima. E trata essa criança, tá? Por favor. Agora. Essa criança precisa de ajuda também. Todos precisamos. Todos precisamos, velho. Vai ser muito bom. Obrigado, Mar. Mar. Vai ser um prazer, imagina. Meus amigos e minhas amigas, nos acompanhem nas redes sociais, a rede social tá aqui embaixo. Eu queria agradecer o Content Club por receber o nosso podcast nesse estúdio tão foda, é a casa do Resenha Cast. E eu queria, cara, agradecer demais meu co-host Filipão, Tamo junto. além do CNPJ, tamo junto. Baita papo hoje, né, irmão? Baita papo, hoje baita episódio. Ciane, meu brother, Obrigado, amigo, meu irmão. que Obrigado aula, mesmo. é bonito ver como você fala Obrigado, bem, irmão. Filipão. Eu já te conhecendo, eu te vejo na televisão, te tenho como amigo, eu já sabia disso, mas bater nesse papo aqui no podcast contigo é bizarro como você é bom comunicador, por isso que você tá onde você tá. Que legal, cara. Obrigado mesmo, de coração. E a gente precisa se ver mais, né? Vamos se ver mais. Vamos parar com essa palhaçada de tô ocupado. Não, vamos arrumar Bora tempo, se ver porque mais. sempre vai dar resenha boa. É isso, conta comigo, cara, porque você precisar, de Vamos verdade. te ver, Valeu, tamo gente. junto, Obrigado, galera, muito bora. bom. Show.